Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Hoje eu quero iniciar o nosso encontro com o Cálice, Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim. E com essa canção nós queremos juntar-nos nas milhares e milhões de cidadãos que às vezes são obrigados a se calar diante das ameaças, diante do terror, diante do medo. E a gente vai junto caminhando nessa graça de mais um dia, sabadão, 14º sábado do tempo comum. Eu sou o Daniel Nonato e o evangelho de hoje a gente vai meditar, antes de entrar na história da vida, não é isso? É o evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 24 ao 33. Bem, a gente olha para a realidade de hoje, primeiro, indignado, né? Primeiro, com toda a situação do tarifaço que o Donald Trump tenta colocar no Brasil, e você vê aí pessoas concordando, achando isso bonito, querendo dizer que a culpa é do Lula, ou seja, eu quero entender como poderia ser culpa do presidente ou outro presidente de outro país querer ferrar a gente por causa do outro ex-presidente que é um corno, filha da mãe, desculpa eu xingar, que não tem coragem de chegar e botar a cara do lado de fora da parede da hipocrisia que ele vive cercado. Porque o primeiro a chegar para o Trump ou fazer um manifesto público dizendo: olha, caríssimo presidente Trump, não prejudique o meu povo por causa da minha pessoa. Novamente, nós temos Jair Mentira Bolsonaro com seus filhos, com a sua família, agindo como canalha, defendendo a própria barriga, querendo defender a própria cabeça. Infelizmente, ele, na sua idiotice, na sua prática pessoal, ele se cala. E você vê Tarcísio, o governador de São Paulo, indo até a embaixada norte-americana, estadunidense, para fazer média, para se dizer assim: tudo bem, pode bater que eu gosto. Pelo amor de Deus. Então hoje, o que o Brasil precisa hoje, primeiro, é que nós temos um país com essa consciência que somos soberanos. Segundo, que nós possamos, e aí não interessa se é direita ou se é esquerda, segurar as pontas, porque a coisa vai pegar. A coisa vai pegar. E infelizmente, quem vai pagar a taxa mais cara é o povo de Deus. Somos nós os lascados na vida, eu e você, porque é assim que funciona o sistema. Bem, o evangelho de hoje, para a gente não ficar aqui batendo antes que alguém me processe, que alguém fale que eu chamei o Bolsonaro de embusteiro, antes que alguém me critique porque eu xinguei ele de nomes que não é para xingar, eu só falei a verdade. Porque se ele fosse presidente, de verdade, líder mesmo que ele diz que é, ele teria sido o primeiro a aparecer: caríssimo Donald Trump, não cobre do meu país aquilo que é culpa minha, deixa eu ir para a cruz. Se ele fosse o Messias mesmo. Acho que é o falso Messias, não pode dizer o quê, né? Bem, o evangelho de hoje, vamos entrar no evangelho que é melhor, o evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 24 ao 33, não é um consolo, não é uma mensagem de esperança como alguns querem. Alguém quer o evangelho água com açúcar, mas é uma carta de envio. Jesus não nos oferece segurança, mas fidelidade. O discípulo não está acima do mestre, ou seja, quem pensa, Mateus, quando escreveu esse texto, ele diz bem claro: olha, vocês pensam que vocês são quem? Se chamaram Jesus de Beelzebub, demônio, o que dirão de vocês? Às vezes nós queremos ser elogiados, receber na comunidade os prêmios, os abracinhos, né? E você vê claramente que o nosso discipulado não é imundidade, ou seja, é comunhão com cruz. Não é proteção contra a dor, é solidariedade com aqueles que sofrem a dor. A gente às vezes fica querendo viver apenas o evangelho água com açúcar. Jeremias já dizia que fora seduzido. Lá em Jeremias capítulo 1, ele fala: Senhor, tu me seduziste, eu me deixei de seduzir. Mas chorava de dor. O amor às vezes dói também. Ezequiel foi enviado a um povo vamos dizer, de testa dura, de cabeça dura. Deus lhe deu uma fonte firme, isto é, um discipulado.
coragem esculpida na carne. Você lembra lá de Ezequiel, quando a gente fala da marca, né? Quando fala da marca que nós recebemos, e aí a gente lembra da marca do batismo. Jesus repete, hoje novamente, não tem mais, para não ter medo. A gente não pode ficar vivendo uma vida de covardes. E ele fala isso 3 vezes nesse contexto, porque sabe que o medo paralisa. E aí Francisco Rufino tem coragem de dizer que o medo é o contrário de fé. O medo silencia, o medo corrompe. Por medo você vai lá na embaixada norte-americana lamber as botas do Donald. O medo não só corrompe, também coloca a gente de joelho. Mas o nosso Deus, que é Pai, com amor de mãe, não se ajoelha diante dos donos do poder. E aí Jesus traz para a gente uma pertença que talvez a gente não queira entender. Até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Isso não é poesia, isso não é apenas uma metáfora. É demonstrando como Deus nos conhece. E aí você vê que na realidade do mundo, quando fala em números, o mundo sempre procura lucrar, sempre procura ganhar. Eu lembro até hoje, conversando com um amigo pastor, dizendo que o pastor ia passar a igreja que não estava dando retorno. Deus observa até os pardais, até os pássaros. Aqui no meu quintal tem muito pombo, dá até raiva. Enquanto o sistema, a natureza capitalista que nós vivemos, eles sempre visam o lucro e elimina as vidas como se fosse lixo. Deus que sustenta os pequenos, Deus que nos alimenta, Deus que nos fortalece com a sua ternura. E talvez nós precisemos confessar Jesus, mas não um Jesus às vezes das mídias sociais. Não é ficar gritando Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor sem compromisso com a vida é estar em comunhão com as trevas. Dizer Senhor, Senhor é estar com os famintos, os esquecidos, os perseguidos. E dizer Senhor, Senhor, de verdade, é seguir o Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos ajude a caminhar. Não é ser coach, aquele pessoal que fica às vezes pegando palavra de força e pegando pedacinhos e colocando ali como se fosse uma coisa para te dar como um calço para a tua vida. A fé que nós vivemos, a religião que nós vivemos, não pode seguir a lógica do mercado. A fé não pode ser um espetáculo. A preocupação, como eu ouvi de um padre uma vez, dizendo que a missa dele pagava as contas dele. Porque a gente fica indignado como que as pessoas fazem da fé. Às vezes negar Jesus não é só dizer eu não conheço Jesus. Negar Jesus é você passar a fazer da tua fé um objeto, vamos dizer assim, de consolo, de autoajuda. É calar quando se deve gritar. É ungir o outro, é ungir aqueles que você acha que te representam. É usar o óleo do ódio com versículos bíblicos. É manter o culto enquanto pisa no pequeno, no pobre, no lascado. É jejuar e explorar o povo ao mesmo tempo. É fazer da fé apenas um rótulo, uma maquiagem para manter o status. É postar na rede social todo dia versículo bíblico. Mas na hora de fazer essa vivência, a gente fica indignado. E Deus não reconhece. Deus não reconhece essas pessoas. Diante de Deus, no tribunal do céu, eles serão lembrados como infelizes. Os influencers, os que caçam likes, aqueles que querem igrejas sempre lotadas, aqueles que abandonam o povo porque não dá retorno financeiro, todos serão reconhecidos. Confessar o Senhor Jesus é desobedecer o faraó. Confessar o Senhor Jesus é entrar em conflito com aqueles que pensam que sabem tudo, que têm tudo. Aqueles que carregam muitas das vezes mitras, aqueles que carregam báculo, aqueles que carregam a estola no peito como poder, não como serviço. De dizer, seguir Jesus, aceitar o envio, é você viver de verdade o amor que Deus nos convida. Por isso, Jesus hoje, quando nos envia com a seguinte orientação: a coisa não vai ser fácil. Jesus não engana a gente. Quem quer seguir Jesus, corre esse risco.
Bom, eu paro por aqui, peço a você que nos ajude, que coloque seu like, que compartilhe esse vídeo, que dê seu apoio pra gente, para que possamos ser fiéis ao amor de Deus, da vida e da comunhão. Eu sou Daniel Nonato. Até amanhã, se Deus quiser. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro.